Minhas senhoras e meus senhores, venho pedir vossa atenção pra falar do padre Cícero Padim lá do sertão, que viveu em Juazeiro pregando a religião, foi amado pelo povo e ainda mora no seio do seu coração. Padre Cícero falava e encantava a multidão, devotos na paz e na guerra, que deixaram muitas terras pro Padim lá no sertão. O Padre Cícero chegou ao Juazeiro como missionário, né? Ele transformou-se num visionário e morreu milionário. Padre Cícero morreu e deixou muitas heranças. Qual era o patrimônio do Padre Cícero? Basicamente, ele era constituído de terrenos e de imóveis, construções, casas, não é? Que tinham sido exatamente doadas ao Padre Cícero durante muitos anos da sua existência. Também deixou essas terras que ficaram para dois santos. Essas terras ficaram para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Miguel, de Juazeiro. Foi registrado no nome dessa entidade. Naquele tempo o Padre Cícero era muito devoto dos santos, existia aquela fé ingênua, aquela fé que a pessoa acreditava diretamente no santo, né? A herança que o Padim deixou em boa intenção, mas nem ele imaginava viraria confusão. Se deu quando um certo padre resolveu vender o chão. E quem compra é um empresário do setor da construção. Recebi esse terreno através do Monsenhor Murilo, né, uma procuração. Essa procuração ela nasce de São Miguel e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é na qual as terras estavam em nome. Passado em caráter retratável para Francisco Pereira da Silva, que aqui estou. Padre Francisco Murilo de Sabarreta era o legítimo representante de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como vigário da matriz de Juazeiro do Norte. O Padre Murilo era quem administrava as terras. Eu fiz uma proposta, ele achou pouco, nós aumentamos a proposta e essas terras ficaram em 85 mil reais. O Monsenhor Murilo disse, não, esse negócio eu já efetivei desde 98 com o senhor Francisco e eu preciso passar um documento para ele. Naquele tempo, aquelas terras não valiam nada. A cidade foi crescendo quanto à urbanização. O que não valia nada, hoje vale um dinheirão. De 98 para cá, de quanto foi a valorização? Vai colocar em torno de 250.000%. Para o pessoal aqui da região, era uma região um pouco distante. Hoje é uma área totalmente urbanizada. Quem comprou se beneficiou com certeza. Deixar a herança para os santos, de fato, não é normal. E a igreja que alega, se a conversa é de santo, ela é a representante legal. A igreja quer reaver sua propriedade que foi usurpada. A Diocese do Crato foi surpreendida no ano de 2010 com uma transferência irregular dessa propriedade hoje sob litígio. Quem administrava não era a Diocese, era um vigário do Juazeiro, porque o Padre Cícero destinou a Nossa Senhora do Juazeiro e não Nossa Senhora do Crato, onde está a Diocese. De um lado a igreja... Nunca houve a venda desse terreno. Nós temos aqui documentos oficiais que demonstram que a propriedade da terra pertence à Diocese do Crato, é da igreja. Do outro lado, empresário. Eu comprei e paguei e tem documento. Sem dúvida, vai vendo. Até porque eu jamais daria uma procuração para uma pessoa em caráter revogável e retratável sem que realmente eu tivesse realizado aquela venda. O que o Padre Cícero deixou foi para os pobres, para nós. Foi em 23 de maio que se deu a ocupação. O povo diz que a igreja ordenou a invasão. Tanto na Cúria quanto aqui, o padre que representou naquele momento a diocese, ele pediu ao povo que se unisse, se organizasse, que se a igreja vencesse essa questão lá em Brasília,
a igreja contemplaria essas famílias e elas não sairiam da terra. Está havendo uma distorção de fatos e uma deturpação do que houve lá. Inclusive, a igreja entrou com a reintegração de posse. Está aqui a reintegração de posse da área invadida. As terras que o padre Cício deixou de herança aos santos, esta noite são cantadas em rede nacional. Quer saber quem é o dono? Empresário, povo ou igreja? Pergunte lá em Brasília, no Superior Tribunal. Dessa história um ministro é quem vai escrever o final.